Aí, pessoal, mais algumas resoluções. No conjunto dos números reais, determine a solução das equações logarítmicas. Então eu tenho duas equações logarítmicas, né? Normalmente as equações logarítmicas, elas são resolvidas se aplicando o conceito de logaritmo e também as propriedades operatórias, tá? Então a resolução da equação logarítmica sempre se baseia nesses dois tópicos de logaritmos: o conceito, que é aquela entrada por baixo da base, e também as propriedades operatórias, principalmente as propriedades de soma de logaritmos e subtração de logaritmos. Ok, então eu preciso resolver essas equações logarítmicas, né? Lembrando que resolver uma equação é sempre encontrar o valor do x. Nesse caso, são equações logarítmicas, porque esse x que eu quero descobrir o seu valor, esse x está envolvido em operações logarítmicas. Nesse caso aí, como acontece na maioria das vezes, o x ocupando a posição, ocupando o lugar no logaritmando, né? Ocupando esse espaço aqui, ó. Então esse espaço aqui é o logaritmando. Aqui também tem x mais 2, o logaritmando. Aqui tem x no logaritmando. Aqui também e assim por diante, tá? Então normalmente o valor do x ele se encontra nessa posição. Mas eu posso também ter uma equação logarítmica onde o x se concentre na base. Sei lá, que eu ponho 8 igual, sei lá, 16, né? E por aí vai. Tá? E aí, então o x está posicionado na base. É um outro tipo de equação logarítmica aí. Bom, como que eu vou proceder na resolução dessas equações? Primeira coisa que eu observo é a subtração entre esses dois logaritmos. E a subtração de logaritmos vem da divisão no logaritmando, né? Então tem a propriedade aqui, eu vou fazer um resumo para ti. Olha só, eu tenho a propriedade da soma. Então logaritmo de A vezes B numa certa base C é igual ao logaritmo de A somado com o logaritmo de B. Isso na base C. Então nota que a multiplicação no logaritmando se transforma em soma de logaritmos. Da mesma forma que a divisão no logaritmando, então A dividido por B, isso na base C, resulta na subtração, na diferença. Logaritmo de A menos logaritmo de B, isso na base C. Então essas são as duas principais propriedades operatórias dos logaritmos. A gente tem mais duas, né? Uma da potência e uma outra de raiz, tá? Bom, e essas propriedades tu tem que enxergar nos dois sentidos, né? Tu tem que saber que quando eu tenho produto no logaritmando, olha só aqui, ó. Quando eu tenho um produto aqui no logaritmando, se transforma em soma. Mas, por outro lado, quando eu tenho soma de logaritmos, se eu quiser, eu posso retornar para um produto no logaritmando. Então, a propriedade ela existe nos dois sentidos. Da mesma forma que divisão aqui, ó, no logaritmando transforma-se em subtração de logaritmos. Mas também, se eu tenho subtração, eu posso voltar para uma divisão no logaritmando. Tá? Que é o caso aqui, ó. Eu tenho uma subtração de logaritmos, ó, log menos log, e aí eu vou voltar para a divisão. Então eu tenho o logaritmo de uma divisão, que é a divisão 3x mais 23 divididos por 2x menos 3. Está aí, ó. Aplicação da propriedade. E isso é igual ao logaritmo de 4. Quando eu faço esse retrocesso aí, em termos de propriedade, quando eu volto para a divisão, eu fico com um logaritmo de cada lado. Olha só, aqui tem um log, aqui tem um log. Ó. Quando acontece isso, eu posso cancelar os log, porque se refere à mesma operação. Então cancela o log, cancela o log. E aí resolve com aquilo que sobra.
3x mais 23, divide por 2x menos 3, e isso é igual a 4. Esse 2x menos 3 eu acho legal passar para o outro lado, né, multiplicando. Aí eu tenho 3x mais 23 igual a 4, que multiplica 2x menos 3. 3x mais 23 é igual aqui a distributiva, ó, 4 vezes 2x, 8x, e 4 vezes menos 3, menos 12. Agora isolamento de x, né? Deixo esse 23 aqui, trago para cá, ó, esse menos 12 para cá, mais 12, naquela falsa passagem, né? Falsa troca de sinal. E aqui eu tenho 8x, trazendo para cá menos 3x. Também uma falsa passagem. 23 com 15, 23 com 12, 35, igual a 8x menos 3x, 5x. E aí o x é igual a 35 quintos, e o x está dando 7. Ok? Então, ficamos aí com a resolução da primeira, certo? Se eu quisesse escrever o conjunto solução, né? Vou colocar uma outra cor aqui. Ficaria conjunto solução 7 dentro dos reais. Ok? Tá aí. A outra equação. A outra equação também tem sua resolução baseada nas propriedades. Então, olha só, logaritmo na base 3 de x mais 2 igual a menos 1 mais logaritmo de x na base 3. Bom, aqui eu pude juntar esses dois logaritmos, a letra A, porque eles estavam na mesma base. E depois eu pude cortar o log de um lado e log do outro. Eu não posso fazer isso aqui, ó, cortar esse log com esse. Não posso porque tem esse menos 1 solto aqui. Então não dá para fazer isso. Então eu preciso criar um log de cada lado. Então meu primeiro passo aqui, acho que é o mais chatinho do exercício, é fazer com que isso aqui também se transforme num logaritmo. E logaritmo nessa base 3 aqui. Então eu vou para um rascunho aqui, ó, e penso, ó, logaritmo na base 3 de alguém, que eu vou chamar, sei lá, de m, de alguém, é igual a menos 1. Quer dizer, eu estou buscando o logaritmo de quem que resulta menos 1, para eu substituir esse menos 1 por um logaritmo. Então, logaritmo de quem na base 3 que dá menos 1. Aí eu faço a entrada por baixo aqui, ó, e eu tenho 3 na menos 1 igual a m. Ou seja, m é igual a 1/3. Lembra, né? Expoente negativo, inverte a base. Então, agora já ficou melhor. Então, eu tenho logaritmo na base 3 de x mais 2 igual, esse menos 1 eu vou substituir por logaritmo na base 3 de 1/3 mais logaritmo de x na base 3. E aí apareceu o logaritmo que eu queria, né? E aí isso aqui, ó, logaritmo de 1/3 na base 3 é igual a menos 1. Né? Então, por isso que eu pude fazer essa substituição. Aqui eu vou manter logaritmo na base 3 de x mais 2. E esse outro lado eu vou juntar esses dois logaritmos para transformar num logaritmo só. E aí eu posso depois, ó, cortar os logaritmos. Então, esse é o meu procedimento. Vou juntar esses dois logaritmos. E o que está acontecendo aqui? Ó? Soma de logaritmos. Da onde vem a soma de logaritmos? Vem da multiplicação. Então é isso que eu faço. Ó. Logaritmo na base 3 da multiplicação. 1/3 vezes x. Tá aí. Agora eu posso cortar os logaritmos, né? Tem um logaritmo de cada lado, olha só. Corta log na base 3, corta log na base 3 e continuo a equação com aquilo que sobrou.
Desse lado me sobra x mais 2, igual, desse lado sobra 1/3 vezes x. Aí olha só, 1/3 vezes x é o mesmo que 1 vezes x. Aqui embaixo é um invisível, 3 vezes 1, 3. Então isso é o mesmo que x sobre 3. Esse 3 vai para lá, vezes, né, falsa passagem, 3 que multiplica x mais 2 igual a x. Aplico a distributiva, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6, igual a x. Faço com que esse x venha para cá, aqui do lado. 3x menos x, igual esse 6 vai para lá. 3x menos x, 2x. 2x igual a menos 6. X igual a menos 6 sobre 2. X igual a menos 3. Então, a princípio, aí, x igual a menos 3. Conjunto solução menos 3. Negativo. Está errado isso. Por que está errado? Porque, olha só, quando eu resolvo uma equação logarítmica, eu tenho que tomar um cuidado. No exemplo A, eu nem olhei isso, né? Não tomei o cuidado. Mas nessa aqui, se eu não tomar esse cuidado, eu vou acabar errando. Porque, observa, o x deu menos 3. Aí eu tenho que levar esse menos 3 lá para o cálculo original, para o início da equação, para verificar se ele não vai fazer com que esse logaritmo fique inexistente. E para isso tem que lembrar também da condição de existência do logaritmo. Olha só aqui, ó. Um logaritmo de um número A numa base B é igual a C, que é o expoente. Ok. Mas para que essa operação logarítmica aqui aconteça, é necessário que o A seja um valor maior que 0. Ou seja, ele tem que ser um valor positivo. Não pode ser 0, não pode ser negativo. E também faz parte da condição de existência que o B também tem que ser maior que 0, né, a base. E esse B, além de maior que 0, também tem que ser diferente de 1. Então aqui estão as duas condições de existência. Que o logaritmando seja positivo e que a base, além de positiva, seja diferente de 1. Então, olha só, eu tenho que pegar esse menos 3 aqui e verificar se não vai causar algum problema em relação a essas duas condições aqui de existência. E observa que esse x ele se localiza onde? No logaritmando. Se localiza aqui e aqui. Então a única lei que pode ser ferida, né, é a lei de cima aqui, ó, logaritmando maior que 0. Então eu vou substituir mentalmente. Olha só, se eu pegar esse x mais 2 aqui, ó, que é esse logaritmando, e no lugar do x eu botar menos 3, eu fico com menos 3 mais 2. E menos 3 mais 2, o que resulta? Resulta menos 1. E aí está dando aqui, ó, menos 1 nessa posição, que não pode. Então o x não pode ser menos 3. Porque se eu ponho no lugar do x menos 3, eu acabo ficando com um valor negativo aqui no logaritmando. E aqui também, né? Já não existe, tá? Já não existe pelo fato de não dar certo nesse primeiro logaritmo. E no segundo aqui, ó, também acontece. Olha só, x é igual a menos 3. Se eu coloco no lugar desse x o menos 3, eu fico com um logaritmo negativo de novo. Então nota que esse menos 3 não está servindo em nenhum deles. Né? Para que ele funcionasse como resposta, deveria funcionar nos dois. Deveria se encaixar ali nos dois logaritmos sem causar problema na condição de existência. Então, nesse caso, esse logaritmo, ou essa equação logarítmica, tem solução vazia, né? Não tem solução. Se eu fosse fazer a substituição aqui rapidinho da letra A, x igual a 7, olha só, aqui ficaria 3 vezes 7, 21. 21 mais 23 daria 44. Não teria problema nenhum, porque 44 é positivo. Se eu pego o 7 e ponho aqui agora, no lugar desse x, 2 vezes 7, 14. 14 menos 3, 11. Também positivo, não teria problema nenhum. Então, por isso que eu pude expressar como solução x igual a 7.
Já no exemplo B não pude, porque o menos 3 ele fere a condição de existência do logaritmo. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.